Cláudio, voltando então ao seu tema, indo agora para o seu tema, melhor dizendo, ontem a Márcia, Serra Negra, como uma cidade pequena, conservadora do interior paulista, ontem foi muito fácil também de encontrarmos pessoas vestindo a camisa da seleção brasileira, enfim, comércio, nas ruas e tal. E aí, num dado ponto, a Márcia falou para mim o seguinte, falei, Beto, onde é que isso vai parar? Onde é que essas manifestações, onde é que isso vai parar? Falei, Márcia, eu não vou te responder, vou perguntar para o Cláudio amanhã. Nem para você perguntar do que será o seu tema de hoje. Cláudio, onde é que nós vamos parar com essas manifestações, Cláudio? Qual é a sua avaliação? Olha, Beto, é difícil. Nós estamos vivendo num momentos sui generis do país, desde a redemocratização, né? Que foi em 85, portanto, há mais de 27 anos já, né? Onde um resultado eleitoral não é aceito, embora ele tenha sido todo ele analisado e avalizado por organismos nacionais e internacionais, inclusive pelo próprio Ministério da Defesa. Mas existe um estímulo, né, que se criou entre os bolsonaristas devido à influência do próprio Bolsonaro, né? Os movimentos, esses manifestos que a gente tecnicamente tem que chamar de antidemocráticos, porque está na lei, né? Quando você pede intervenção militar ou você pede que o Exército assuma um governo, no caso do Brasil, um governo democrático, e que os militares tenham a sua função constitucional também, né? Nós temos as questões penais envolvidas nesses pedidos, mas a gente acredita que é um grupo, não é um grupo grande, é aquele grupo de bolsonaristas realmente que são bolsonaristas e que vão alimentar o bolsonarismo provavelmente até 2026, se o Bolsonaro se manifestar, porque ele está numa reclusão absurda, né? Ele está passando para o vice dele, o general Mourão, que foi eleito senador pelo Rio Grande do Sul, toda e qualquer atividade oficial. Hoje, por exemplo, o Mourão está recebendo os embaixadores, novos embaixadores, e suas cartas de apresentação, né? Então, Beto, é difícil, porque nós temos, de um lado, os manifestantes pedindo a intervenção militar, pedindo a intervenção das Forças Armadas, o que é crime, é o mesmo crime, por exemplo, do que você estimular o uso de símbolos nazistas, né? Na Alemanha, inclusive, isso leva para a cadeia imediatamente. No Brasil também é proibido por lei você estimular símbolos nazistas, né? Você valorizar símbolos nazistas, porque nós conhecemos o que foi o nazismo da Alemanha, né? E a gente não pode voltar a repeti-lo. E é impressionante como a gente tem que levar em consideração a história. Se você fizer uma reflexão do surgimento do Hitler na Alemanha nazista e do que o Bolsonaro representa hoje, guardando-se as devidas proporções de força, né? É tudo muito parecido, porque quando você estimula, por exemplo, como muita gente está fazendo, a colocar um símbolo na frente de uma loja porque ela não é favorável ao Bolsonaro, você está dizendo, vou colocar uma estrela de Davi nessa loja porque ela é de um judeu, como aconteceu durante o Holocausto e como os judeus foram tratados, inclusive os que sobreviveram e muitos que estão vivos ainda, né? E eu já entrevistei alguns, inclusive, você percebe que ele tem uma tatuagem no braço com uma sigla e um número. Isso é muito perigoso. Eles vão, acredito que isso daí vai se esgotar com o cansaço. Não porque a imprensa não está dando a cobertura que eles esperavam, né? Alguns militares, inclusive alguns da reserva, né, que são ativamente bolsonaristas, né, estão criticando a imprensa porque a imprensa não está dando a devida cobertura para essas manifestações.
O que a imprensa tem que fazer é falar, não, são atos golpistas, são atos antidemocráticos, não podem acontecer porque são atos criminosos, equivalem-se a atos criminosos e a crimes comuns, né? Então a gente tem que pensar nisso, né? Eu acho que o Barroso, ele foi muito rápido, muito objetivo quando ele foi abordado em Nova York, ele participava de um evento lá, um evento empresarial, né? Ele foi abordado por bolsonaristas e falou: olha, perdeu, mané, dá um tempo, né? Então, eu acho que é por aí, sabe? O próprio Haddad, quando perdeu para o Bolsonaro em 2018, ele cumprimentou o Bolsonaro, ele ligou para o Bolsonaro. O Bolsonaro, na primeira declaração, ele foi beligerante. Eu me lembro muito bem, eu estava assistindo a apuração, quando foi decretada a vitória dele, ele estava com o celular na mão, falando alto, dizendo: a partir de agora nós vamos mandar todos os vermelhos para fora do país. Numa alusão à esquerda, numa alusão ao PT, né? E numa alusão a todos que foram contra ele. Eu acho que essa beligerância tem que acabar, né? Ela tem que levar um pouco de tranquilidade para a nação brasileira. E até 1º de janeiro, Beto, eu acredito que eles vão continuar fazendo essas manifestações. Aqui em Limeira estão lá em frente ao tiro de guerra. Ontem, a manifestação do pessoal que está no tiro foi um tanto quanto que ofuscada, porque houve a parada LGBTQIA+, aqui em Limeira, que reuniu milhares de pessoas, né, num desfile do centro até o Parque Cidade, e depois shows até o início da noite. Então, eu acho que eles vão acabar se cansando, mas não podemos deixar de levar em consideração que é um movimento. É um movimento, não é um movimento grande, porque é um movimento bem limitado aos bolsonaristas, como a gente costuma dizer, de 4 costados, né? Então não tem como você prever alguma coisa. Mas eu acho que o próprio cansaço, e eu ouvi um caminhoneiro dando uma entrevista recentemente em Brasília, lá ele estava participando, era um caminhoneiro autônomo, e falou: olha, a gente aguenta aqui mais um mês. Falou: depois nós temos que pensar em trabalhar e ganhar dinheiro também, porque os boletos chegam de qualquer forma, né?